Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Partiu Nuvem. E para a aula de hoje eu vou falar sobre o Azure Bastion. Inclusive já tem uma aula aqui no canal, mais de 2 anos atrás, onde eu falei de Azure Bastion, mas estou revisando alguns conteúdos e decidi regravar essa aula porque desde a aula que eu gravei até agora, muitas funcionalidades do Azure Bastion foram modificadas. Ele está com muitos itens, muitas features novas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está trabalhando com o tipo de conectividade através do Azure Bastion. Então, para a gente começar essa aula, primeiramente eu vou mostrar para vocês o que é e como funciona o Azure Bastion. Então, estou trazendo aqui uma tela de uma imagem do site da Microsoft. Vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo para você consultar a documentação. Então, como que funciona o Bastion? A gente tem necessidade quase que diariamente para todo mundo, quando a gente está trabalhando com ambientes do Azure, de em determinado momento você ter que conectar em alguma máquina via RDP, via SSH. Qual que é o caminho mais seguro para se fazer isso? Na grande maioria das vezes o mais simples e seguro também é uma VPN. Uma VPN, por exemplo, Point to Site, onde você pode conectar o seu notebook, seu computador, direto no ambiente do Azure. Mas muitas vezes nem todo mundo tem VPN e tem muita empresa tendo problema com VPN, principalmente com colaboradores externos, com terceiros, fornecedores. Muitos casos de invasão através de VPN. Então muita gente começa a repensar em alguns itens, como que eu posso fazer para garantir um acesso numa VM num ambiente de forma segura. Expor o RDP, né, protocolo lá, porta 3389, RDP default, ou um Linux SSH porta default 22, mais problemático ainda da questão de segurança, porque você está colocando uma porta de gerenciamento para a rua, com certeza alguém vai martelar na sua porta tentando fazer um ataque lá de brutal force com um dicionário de senhas. Isso vai acontecer com certeza, sem dúvida alguma. Então o Bastion ele se torna algo que é atrativo do ponto de vista de facilidade e de segurança. Ele vai funcionar basicamente como se ele fosse um gateway de conexões remotas. Quando eu falo um gateway, é porque num cenário onde você tem todas as suas VMs, você não vai precisar liberar IP público para suas VMs. O Bastion vai fazer a conectividade direto com o seu cliente. Tudo isso sem expor nenhuma porta de conexão remota para a rua. O que ele vai utilizar? Ele precisa de um IP público, que é justamente o que vai fazer a interface de conexão do usuário final com o Bastion, só que essa conexão ela vai ser através de TLS, porta 443, com tráfego totalmente criptografado. Então você tem uma segurança muito maior para que você consiga conectar dentro dos seus dispositivos, né? Isso vai deixar o seu ambiente muito mais seguro. Todo mundo que está atrás do Bastion, e quando a gente fala atrás, é algo que pode ser muito expansivo, porque antigamente, quando o Bastion foi criado, você só conseguiria conectar nas VMs que estão dentro da mesma VNet. Agora não. Agora o Bastion ele pode conectar, permite conectar em máquinas que estejam interligadas com a VNet aonde você fez o deploy do Bastion. Exemplo, eu fiz o deploy do Bastion numa VNet Hub e ela tem conexão com todos os spokes. Isso significa que através do peering você pode conectar em qualquer uma dessas VMs. Ponto importante, as VMs internamente precisam, no firewall da VM, por exemplo, estar liberado acesso à porta 3389 ou 22, tá? Isso não tem milagre. Ele precisa estar com a conexão liberada. A VM não precisa ter IP público, tá? Mas internamente precisa estar liberada, como qualquer outra máquina que você vai conectar via RDP tem que estar com a porta de RDP liberada internamente somente. Então, essa é o tipo de conectividade que o Bastion vai nos fornecer. A gente pode trabalhar com algumas formas de conexão, vou falar aqui ao longo da aula, mas ele é uma forma muito, muito segura. Mesmo empresas, tem muitos ambientes que mesmo tendo uma VPN, um point to site, usam o Azure Bastion como se fosse um jump box, para que você através do Bastion chegue em qualquer parte do seu ambiente. E isso é muito legal para que você promova o acesso dele, principalmente para quem não é colaborador, para quem está vindo externamente. Eu tenho um fornecedor de desenvolvimento, por exemplo. Libera uma máquina para ele com tudo que ele precisa trabalhar no ambiente de desenvolvimento e ele conecta através do Bastion. Então é uma ótima solução. Então, para a gente startar, a gente vai fazer uma configuração do nosso ambiente para ir para a parte técnica. Eu vou intercalando o técnico com alguns pontos teóricos, porque ao longo da configuração, muitos itens eu vou trazer aqui para explicar para vocês como que funcionam, porque ele tem vários detalhes.
Então vou vir aqui para o portal e o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com dois resource groups, vou trabalhar com duas estruturas. A primeira eu deixei pré-criada, uma estrutura super simples, coloquei aqui no RG Live VMs, deixei um resource group exclusivo para a VNet e para as VMs. Então aqui eu tenho duas VMs, tá? Uma VM Linux e uma VM Windows, que eu vou mostrar como que funciona a conectividade para os dois sistemas operacionais. Mas o mais importante, essas duas VMs elas não têm IP público. Estão vendo aqui em Public IP Address, ele está vazio, tá? Então não tem nada de IP público aqui. E a VM Linux, a mesma coisa. Deixa eu pegar a VM Linux aqui, a mesma coisa. Não tem também IP público configurado para ela, tá? Então, as duas sem IP público. Só vou conseguir conectar através de um Bastion, senão não vai ter como chegar lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar a estrutura do Bastion. Então eu vou criar um novo Resource Group, vou criar uma VNet exclusiva para isso. Você não precisa ter uma VNet exclusiva para o Bastion, tá? Mas eu estou segmentando para mostrar como ele vai funcionar via peering, que não precisa os recursos estarem na mesma VNet. Então vamos lá. Vou criar aqui um Resource Group, que eu vou seguir o padrão, vou chamar de RG Live Bastion. RG-live-bastion. Eu vou colocar ele numa outra região, vou colocar aqui vou colocar em Central US. Por que eu vou colocar em Central US? Porque eu já estou utilizando a região East US para as VMs, vou colocar numa região diferente para que vocês possam validar que não tem interferência nenhuma relativa à região, relativa a VNets diferentes. Basta que exista o peering. Agora eu vou criar uma VNet dentro desse mesmo Resource Group que eu acabei de criar. Então vou selecionar ele aqui, Live Bastion, e eu vou chamar de VNet-Bastion. Já pegou a região onde eu estou trabalhando, vou avançar aqui para o IP, e aqui no IP eu vou colocar 10.200. A minha rede de computadores de VMs é 10.100, aqui eu vou criar uma 10.200. Só vou alterar o IP aqui dessa default, vou deixar como default mesmo, porque a gente vai precisar criar uma outra subnet exclusiva para o Bastion. Inclusive, se eu clicar aqui para adicionar uma subnet, olha o que ele já traz de opção aqui para mim, tá? Qual que é o propósito da subnet? Então, eu posso escolher uma subnet de Bastion. E ele já vai colocar esse nome aqui automaticamente. Estão vendo? Já coloca o nome automaticamente. Azure Bastion Subnet. Tem que ter esse nome. É obrigatório ter esse nome, senão não vai funcionar. Eu não vou criar... Ah, e olha outro detalhe importante. Ele já está colocando essa subnet como um /26, que é o que a Microsoft sugere, a partir de /26. Depois eu vou explicar isso. Eu não vou criar daqui, porque eu entendo que a grande maioria das pessoas já tem as suas VNets criadas, então eu vou fazer o processo como se você estivesse apenas provisionando serviço e não provisionando a VNet. Se você for provisionar dessa forma, basta selecionar da maneira que eu fiz e é a maneira mais fácil. Vou fazer da maneira um pouco mais manual. Então aqui a gente vai avançar, não vou colocar tag para esse laboratório, e agora ele vai pedir para rodar aqui o review e vai criar a nossa VNet com a nossa subnet. É super importante ficar atento à questão do nome da subnet, assim como outros serviços, Azure Firewall Subnet. O Azure Firewall também precisa de uma subnet com um nome específico, o Bastion, Azure Bastion Subnet. Existem outros recursos, por exemplo, um Application Gateway. Ele precisa de uma subnet exclusiva para ele, mas ela não precisa ter um nome específico. Então você pode colocar qualquer nome. Agora, o Azure Bastion e o Azure Firewall, sim, precisam ter subnets com o nome específico que eles têm. Criado a minha VNet, agora eu vou para a criação do Azure Bastion. O Azure Bastion é um pouquinho demorado a criação. Vou selecionar aqui por Bastion. E aqui eu vou clicar para criar um novo Azure Bastion. Vou selecionar o meu Resource Group Live Bastion. E aqui eu vou colocar como Bastion-Live 01. A região do meu Resource Group. Tier, pessoal, isso é super importante. Developer, Basic ou Standard. Isso vai impactar diretamente no custo, mas eu trouxe uma aba aqui que eu acho que eu trago os tiers, que isso é super importante da gente validar. Deixa eu ver aqui em qual dos itens que eu trouxe. Aqui, pessoal, olha só os tiers. Tá? Então aqui ele está mostrando todos os tiers que a gente tem. O Developer, o Basic e o Standard. O que é importante? Standard vai ter todas as funcionalidades. Todas, certo? O Basic, tá? O Basic é uma versão inferior. Ele não vai ter, por exemplo, alguns itens que podem ou não ser importantes para o seu ambiente. Aqui temos exemplo, ó.
conectar na VM Linux utilizando o RDP, conectar na VM Windows utilizando SSH. Tá? São clients, não estou falando errado, são clients no sentido, digamos que inverso. E especificar uma porta de conexão remoto. Eu tenho a minha VM que não está na 3389 ou que não está numa 22. Aqui a gente está falando de inbound. Conectar utilizando Azure CLI. Isso aqui é importante. Host scale. Já vou falar do host scale. Upload de arquivos. Isso aqui pode deixar um pouco engessada a sua conexão, se você não consegue fazer upload de arquivos. Tá? Aí, eu sou obrigado a logar com o cliente nativo, porque o Bastion ele vai abrir sua conexão num browser. E aí, se você não está no modelo, digamos assim, no modelo maior, né, no Standard, está no Basic ou no Developer, você não vai conseguir fazer download, ou melhor, upload de arquivos e download também, não consegue copiar de um lado para o outro. Tá? Então, esses são os pontos principais. A gente tem ainda aqui um item que eu acho muito legal e que esse sim faria bastante falta, que é o Shareable Link. O que é isso? É um link compartilhado. Você consegue criar um link e mandar para o seu desenvolvedor. Todo dia que você for conectar, não precisa conectar no portal do Azure. Simplesmente clica nesse link e autentica. Tá? Então isso é muito, muito legal. E aqui conectar nas VMs utilizando IP address. Para alguns cenários pode não fazer diferença, para outros sim. Então, para o nosso laboratório, a gente vai trabalhar nele como standard. Agora tem outro ponto importante aqui, que é o Instance Count. Né? O Instance Count. O que é isso? O Azure Bastion, por baixo, ele é um serviço PaaS, é uma plataforma como serviço. Mas quando a gente provisiona o Bastion, a Microsoft vai criar como se fosse uma máquina virtual para fazer esse gerenciamento de conectividade. Você não enxerga a máquina, você não tem a mínima ideia. Eu tenho certeza que muita gente que usa Bastion hoje talvez nem saiba que tem um serviço de máquina virtual rodando por trás. Essas máquinas virtuais são instâncias. Então, quando você seleciona o tier standard, por exemplo, você tem a oportunidade de escolher entre 2 e 50 instâncias. Mas para que servem essas instâncias? Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei a parte de instance, porque isso é super importante você entender. Olha só, aqui, instance e o host scale, ou seja, ele aumentar, ele expandir a capacidade dele. Então, se você fez deploy utilizando o standard, você pode ter duas. Tá? Developer, não seleciono. É mínimo duas, tá? Ele vai colocar duas, digamos assim, background. Então, no mínimo duas. Então, quando eu vou conectar, né, quando eu vou usar esse serviço, o que a Microsoft fala para nós? Que cada uma dessas instâncias, né, ela tem uma limitação. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Ó, que quando você conecta numa máquina client, ela é via um Azure Bastion Instance. Né? E o que ele está rodando aqui é essa instância é uma VM otimizada do Azure, na qual você não gerencia. E aí, o que ele tem? Uma limitação. Olha a limitação que ele tem. Cada instância suporta 20 conexões simultâneas de RDP e 40 de SSH. Se você tem duas, você pode conectar 40 máquinas RDP ou então 80 SSH. Se tiver os dois, SSH e RDP no mesmo, aí você tem que fazer o cálculo. Né? Então, tem essa limitação. Eu tenho mais que 40 RDPs, eu tenho que aumentar de 2 para 3, para 4. Certo? Então, aqui é onde você tem que trabalhar com a questão das instâncias. No nosso caso, a gente vai deixar duas. Virtual Network, vamos listar aqui o nosso Virtual Network. Galera, isso aqui é um problema que está acontecendo em vários recursos do Azure. Vocês estão vendo que ele não lista nenhum Virtual Network para mim? Tá? Primeiro ponto, aqui está errado, tá? Ele está pegando Norte Europe para mim, que não foi o ponto que eu escolhi. Então aqui a gente já começa de um ponto errado. Cuidem se ele vai trazer a região que vocês escolheram. Ele não trouxe para mim a partir do meu Research Group. Agora ele listou. Mas tem muitos recursos que a gente está criando e que ele não está listando. Então, às vezes tem que dar F5, às vezes tem que esperar 10, 15 minutos para que ele liste. Então, troquei a região, apareceu o Azure Bastion para mim. Olha o que ele está falando para mim. Que ele não pode associar, né, a essa Virtual Network. Por quê? Porque ela não tem um Azure Bastion Subnet com um prefixo de pelo menos /26. Então vamos fazer isso. Tá? Eu tinha deixado para fazer manual. Vou abrir uma nova guia aqui do portal do Azure. Conectar aqui com a minha conta. E aí a gente vai na VNet que eu já criei e a gente vai criar essa subnet exclusiva para o Azure Bastion. Então vamos lá no Virtual Network. Selecionar aqui a VNet do Bastion. E aqui a gente vem subnets
e a gente vai adicionar uma nova subnet. Como eu falei, se você estiver criando uma VNet exclusiva para isso, você pode usar naquele formato que eu tinha falado. É recomendado uma VNet exclusiva? Não. Se você trabalha no modelo de hub spoke, o ideal é que você coloque o Bastion em uma subnet dentro da VNet de hub. Por quê? Porque o hub tem peering para todas as VNets, na teoria. Então, a partir dali, você conecta em todo mundo. Se você criar uma isolada, você vai ter que criar peering para todos os lugares que você quer conectar. Então, vamos lá. Azure Bastion Subnet barra 26, tá, pessoal? Tá na documentação da Microsoft também, aqui embaixo, tá? Olha aqui o que ele tá falando aqui pra gente, né? Que o ideal é a recomendação é você trabalhar com 26 ou maior. Por que eu escolheria trabalhar maior, Rafa? Por que é ou maior? Por quê? E tá aqui também na documentação que isso mudou há algum tempo já. Não vou dizer tão pouco tempo, porque não é tão pouco tempo assim. Antes, poderia ter a barra 27. Agora ele pede 26 ou maior, 24, 25. Como que eu definiria se tem que ser maior? Dependendo do número de instance count que você vai ter. Se você tiver mais VMs rodando por baixo, né, você tem que colocar uma quantidade maior de rede. Então, no nosso caso, são barra 26, Azure Bastion Subnet, e é isso que precisamos, tá? Só aguardar ele adicionar essa subnet. Ok, subnet adicionada. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vou clicar em Manage Subnet e depois eu vou voltar aqui no Creation Bastion. Vamos ver se ele já vai atualizar para mim. Olha lá, atualizou, tá? Azure Bastion Subnet, automaticamente ele já trouxe o nome para mim. E aqui, claro, eu tenho que criar um IP público. Lembrem que aqui eu preciso de um IP público para fechar essas conexões. Então aqui eu vou criar um IP público, né? VNet Bastion IP, pode trocar o nome se você quiser, do tipo Standard. Advanced, aqui vem um ponto extremamente importante. As funcionalidades que são dos pontos mais legais que a gente vai ter aqui. Eu vou marcar todas elas, tá? Vou marcar todas elas. Eu não vou explicar agora, eu vou explicar na sequência assim que a gente abrir o nosso Bastion, que a gente fizer o deploy dele. Então eu vou marcar todas elas e vou avançar. Não vou colocar tag aqui nesse laboratório e vou pedir para que ele faça o review e que ele dispare a criação. A criação é demorada, tá, pessoal? Pode levar aí entre 10 até 20 minutos para poder fazer o deploy do Bastion. Imagine que ele vai fazer o deploy de uma máquina que vai ter algumas regras, provavelmente de configuração, vai ter alguma liberação em um ponto de extremidade da Microsoft, como um Fire ou algo nesse sentido, porque a Microsoft está gerenciando para você esse ponto de extremidade, que é uma VM, para que ela consiga fazer conexão externa com segurança. Então agora a gente vai aguardar até que ele conclua o deploy do nosso Azure Bastion. Pessoal, finalizou o deploy aqui do nosso Azure Bastion. Vamos conferir quanto tempo ele levou, para que todo mundo aí saiba, às vezes, tá demorando demais, será que tá ok, será que tá certo? Olha, ele levou em torno de 7 minutos e 56, o IP público é extremamente rápido, então a gente pode colocar ali que ele levou não mais que 9 minutos, em torno de 8 minutos. Eu tinha comentado que geralmente fica ali entre 10, 20 minutos, então tá mais tranquilo. Já foi muito mais demorado, tá? Hoje a gente já tá num ritmo muito, muito melhor. Vou clicar aqui em Go to Resource, e uma das coisas que mudou, por exemplo, em relação à aula que eu tinha feito de Azure Bastion alguns anos atrás, se não me engano foi 2 anos atrás, é essa console. Antes, a gente não tinha uma console centralizada do Bastion. Para que a gente conectasse, a gente tinha que ir máquina por máquina, e na parte de Connect e escolher a máquina que eu quero conectar. Agora a gente já tem isso um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho a guia de Connect aqui. Então eu posso escolher, se eu souber o IP ou o nome da máquina que eu quero conectar, e simplesmente através daqui eu posso colocar o IP e mandar conectar. Eu não preciso ir até a máquina para fazer a conexão, ok? Depois eu vou entrar em mais alguns pontos aqui que tem alguns itens bem interessantes. Parte de Session. Aqui é um controle de sessão. Todo mundo que tiver conectado via Bastion, ele vai aparecer para mim aqui, uma sessão ID, a hora que eu comecei aquela conexão, o tipo de recurso, o nome do recurso, Resource Group, a subscription e o nome do usuário que está conectado. Então eu sei todo mundo que está conectado através do Bastion em uma VM dentro da minha estrutura. Essa aqui é uma das partes mais legais, Shareable Links, como eu tinha comentado com vocês. Através daqui a gente pode adicionar as máquinas virtuais nas quais o Bastion consegue chegar e eu consigo, a partir dali, criar um link. E eu não preciso dar acesso no portal para quem vai conectar, se é um fornecedor, um desenvolvedor, algo nesse sentido. Simplesmente eu consigo pegar aquele link, passar para o desenvolvedor e ele vai abrir a tela. Vou mostrar na prática como tudo isso funciona. E aqui a gente tem a parte de configuration.
onde eu posso alterar os tiers, aquele que a gente escolheu lá no início, desmarcar ou marcar alguma das propriedades que a gente tem aqui, e eu posso aumentar o número de instância ou diminuir. Exemplo, né, a gente tinha falado que eu preciso, cada instância consegue suportar 20 conexões RDP e 40 conexões SSH. Se eu chegar num momento que eu estou vendo que está estourando esse limite, eu consigo vir aqui e aumentar o número de instâncias. Vou aproveitar e eu já vou falar de cada um desses elementos aqui. Kerberos Authentication. O que é o Kerberos Authentication? O Kerberos é o protocolo de autenticação direto com Active Directory, né? Então, eu consigo fazer o formato de autenticação que eu tenho aqui, passando um usuário do Active Directory. Tá? Então, eu posso utilizar o Kerberos. Eu tenho alguns requisitos. Deixa eu ver se eu já deixei a aba aqui do Kerberos aberta. Tá aqui, ó. Configurar o Kerberos no portal. Então, eu tenho alguns requisitos para que eu faça isso. Autenticar via Bastion numa conexão RDP com usuário e senha de domínio usando o protocolo Kerberos, para você elevar ainda mais o nível de segurança. Então ele suporta o Kerberos atualmente, como ele está falando aqui. Pontos importantes, tá? Olha só o primeiro ponto. Atualmente VMs migradas do ambiente local para o Azure não tem suporte, ou seja, só nesse momento VMs nativas. Isso aqui é muito importante. O controlador de domínio deve ser hospedado em uma VM do Azure. Você tem que ter uma cópia do seu controlador de domínio, né, numa VM que está rodando na mesma VNet, que o Bastion. Eu não vejo isso como um problema muito grande, porque geralmente, modelo de rede Hub Spoke, a gente coloca o Bastion no Hub e geralmente o controlador de domínio no ambiente do Azure está no Hub também, porque ele serve como autenticação para todo mundo. O que ele coloca aqui, alterações de servidores DNS não tem, né, suporte a Kerberos. Depois de fazer alterações de DNS, você precisa excluir o recurso do Bastion. Os controladores de domínio que forem adicionados ao domínio, o Bastion reconhecerá apenas o primeiro. Então, tanto o DNS quanto essa questão dos controladores de domínio, é aquele negócio, você já tem a estrutura, você configura o Bastion, ele entende. Mas você taca o Bastion e modifica a estrutura, isso pode causar um problema para ele, tá? Os DCs adicionais que forem adicionados a domínios diferentes, né, os domínios não poderão autenticar Kerberos com o Bastion. Então, assim, esse é um recurso um pouco mais novo. Né, ele foi desenvolvido há um pouco menos de tempo, então ainda tem itens que estão sendo melhorados. Essa questão de vários problemas, não, vários requisitos que ele tem, é algo por ser um recurso bastante novo. Copy-paste, isso aqui a gente já tinha falado, né, a possibilidade de você copiar e colar entre sessões, isso é extremamente importante para quem está trabalhando para melhorar um pouco a experiência. Native Client Support, o que é isso aqui? Quando a gente conecta via Bastion, né, nas primeiras versões de Bastion, a nossa conexão ela é via browser, né, e é o default ainda, então ele vai abrir uma guia aqui no meu Edge ou no Chrome, seja lá onde você estiver usando, e ele vai carregar a sua VM dentro dessa janela. Eu tenho hoje a opção de chamar o client de RDP, né, esse client aqui, né, o client de RDP, eu consigo chamar ele. E também via SSH, eu consigo usar um prompt para conectar via SSH. Ele é um pouco mais difícil, porque você tem que rodar, basicamente pegar todo o caminho da máquina virtual dentro da estrutura do Azure. Então você tem que pegar o caminho completo, com a subscription, com o resource group, tem alguns requisitos. Vou mostrar depois como isso funciona. É um pouco mais complexo, mas depois do momento que você gerou o primeiro cliente, você pode também repassar esse cliente para quem vai conectar, e aí você tem uma experiência de uma conexão RDP. O Bastion no começo, muita gente não conseguiu utilizar algumas tarefas porque precisava da janela de conexão RDP, então isso já está suportado. IP-Based Connection, esse aqui é a funcionalidade que quem trabalha com o Bastion mais desconhece. O Bastion ele pode servir como interface para conectar até máquinas locais que não são do Azure ou de outros cloud providers. Eu tenho certeza que muita gente não conhece essa funcionalidade. Então, deixa eu ver se eu coloquei aberto aqui essa configuração do Bastion, que eu tinha deixado preparado os links aqui. Talvez não tenha colocado ele aqui direto. Aqui. Conectar-se a uma VM por meio de um IP privado especificado. Olha que bacana isso, pessoal. Como eu falei, eu tenho certeza que muita gente desconhece essa configuração. A conexão baseada em IP permite que você conecte máquinas virtuais locais e não do Azure, por meio do Bastion.
usando ExpressRoute ou uma VPN site-to-site. Olha o desenho aqui, pessoal. Tá? Olha o desenho. Aqui a gente tem a estrutura do Bastion. Tá aqui o nosso Bastion deployado, digamos assim. Tá aqui o Bastion. E aqui eu tenho o ExpressRoute. Poderia ser uma VPN também. Que é aqui onde eu tenho outro provedor de nuvem, AWS, Google, seja lá o que for, e aqui o meu ambiente on-premise. Então, se eu tenho essa conectividade, eu consigo conectar por IP, não por hostname, porque aí tem a dependência da resolução de DNS. Mas eu consigo conectar pelo Bastion, o cliente que está vindo externo, cai no Bastion. Do Bastion trafega via o ExpressRoute ou então a VPN e consegue chegar no seu ambiente on-premise ou no ambiente de nuvem. Olha que legal, com o Bastion eu vou conseguir chegar numa máquina que está na AWS ou com uma máquina que está no meu ambiente local. Né? Isso é muito, muito bacana. Em muitos momentos ele ajuda muito essa funcionalidade. E aqui o Shareable Link que eu já expliquei, né? Que é criar um link específico para que você possa configurar isso para conectar em alguma máquina. Então, esse ponto aqui é muito importante, quis dar uma atenção porque é algo que mudou e que algumas pessoas ainda não exploraram muito bem, e é legal a gente saber tudo que o recurso pode oferecer para nós. Eu vou pegar aquela estrutura de máquinas que eu tinha criado, que são duas máquinas, tá? Eu já deixei previamente criado em uma outra estrutura. Tá aqui a VM Windows e a VM Linux. Eles estão em outra VNet, que não é a mesma VNet do Bastion. Então eu só vou mostrar como que ele vai se comportar. Você pode vir na máquina e clicar em Connect. E aí o que ele vai aparecer para você? As opções, tá? Ah, quero usar o Bastion. Ele vai olhar e ver se ele consegue enxergar uma instância de Bastion. Como essa máquina está numa VNet diferente do Bastion, ele está dizendo o quê? Não consegui encontrar nenhum Bastion. Você vai ter que fazer o deploy de um Bastion. Por quê? Porque a gente não interligou as VNets. Então, vou fazer o peering para que a gente possa conectar. Vou na VNet Bastion e aqui eu vou criar um peering com a minha outra VNet. Então, venho aqui em peering, vou adicionar, eu vou colocar aqui Bastion para VMs. E aqui, VMs Bastion. Não precisa alterar nada aqui dessas configurações, só escolher qual que é o Virtual Network. Eu estou no Virtual Network Bastion, eu vou escolher Live VMs e adiciono. Lembrem que a configuração do peering na criação é bidirecional, por isso que ele está mostrando duas mensagens, porque ele vai criar o peering de ida para a VNet de VMs e a volta de VMs para o nosso VNet de Bastion. Já está conectado. Tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, na VNet Live VMs, vocês vão ver que logo, ó, já apareceu. Agora o que eu posso fazer? Eu posso voltar em uma daquelas máquinas, na máquina aqui VM Windows, por exemplo, e aqui em Connect, posso escolher Connect via Bastion. Olha lá, agora vocês viram que mudou a tela. Por quê? Porque ele entendeu que ele já tem aqui provisionado um serviço de Bastion. Então, já deu sucesso. Aqui eu posso escolher se eu vou trabalhar com protocolo RDP ou SSH, né? Se fosse Linux seria SSH, a porta, o modelo do teclado, né? Ah, o meu teclado é português, eu quero usar qual tipo de layout de teclado na conexão. Aqui tem um ponto que é muito legal. Authentication Type. Senha da VM, usuário da VM, ou seja, eu tenho um usuário e senha da VM, eu vou autenticar com ele. Mas a gente já tem há algum tempo a possibilidade de você buscar um secret dentro de um Key Vault. Funciona igual um cofre de senhas. Sabe ferramentas que a gente utiliza de cofre de senhas, por exemplo? Tem muito ambiente que você tem o seu usuário padrão, usuário que eu logo na minha máquina que não tem privilégio nenhum. E aí, como eu administro servidores, eu tenho um usuário com privilégio administrativo. Mas em muitos ambientes que tem cofre de senha, que tem vault de senha, você nem sabe qual é a sua senha de administrador. Por exemplo, eu sei que o meu usuário é admin.rafael, mas eu não sei a senha. Como que eu conecto? Você conecta no aplicativo do Vault, daí como você tem permissão para ler aquele aplicativo, você diz, eu quero conectar na máquina X e pode usar essa minha credencial de ADM. Você tem o privilégio de chegar no Vault, e aí você diz que quer usar aquela senha. Aqui funciona da mesma forma. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Olha só, eu tenho um Vault aqui. Então ele enxergaria, eu colocaria só o meu usuário, por exemplo, admin.rafael. E aqui no Vault eu colocaria, eu quero usar esse Vault e eu quero buscar esse secret aqui. Eu até tenho um secret aqui, ó, configurado. Eu vou até fazer um teste lá no meu Vault depois e vou tentar logar pelo Vault, tá? Não é o Vault para essa VM. Então aqui o meu usuário é admin.rafael e a senha partiu nuvem @2024. Deixa eu ver se é
essa senha mesmo aqui que eu coloquei para a VM. E eu vou pedir para conectar. E ele tem um checkbox aqui dizendo se eu quero abrir a conexão em outra aba. Aí ele vai chamar a tela de conexão, vou dizer que eu permito a cópia de textos. Às vezes na primeira conexão ele pode dar erro de network, tá? Tenta conectar de novo. Se ele não for na segunda, aí é porque provavelmente tem algum problema de conectividade. Então tá fechando minha conexão. Olha que importante, tá? Vou voltar aqui no overview da minha VM e notem que ela é uma VM que não tem IP público, tá? Eu tirei o IP público dela justamente porque, prática de segurança, a gente tem que conectar via Bastion. Então aqui eu tô dentro da VM, tá conectado via Bastion, uma conexão via browser. É a melhor conexão? Não é a melhor conexão, mas pelo menos eu tenho ali uma sessão segura para eu poder trabalhar. Agora vamos pegar a VM de Linux, para a gente poder testar a experiência do Linux da mesma forma. Vou utilizar aqui conexão via Bastion, ele vai olhar, enxergou que é uma VM Linux, enxergou que essa VM tem conectividade com uma instância de Bastion, e aqui o meu usuário, se não me engano, é Rafael, e aqui a mesma senha. Deixa eu ver se eu coloquei, partiu no 2024. Se eu não errei o usuário, ele vai tentar fechar a conexão. E aí eu vou ter uma conexão aqui, de prompt. Tá ali o meu usuário, rafael@vmlinux. Então, duas conexões via Bastion. Minha VM Linux também não tem IP público. Maravilha, tá? 100%. O que eu vou fazer agora? Vou aproveitar aquela conexão da nossa VM ali, o Windows, e eu vou usar aqui o Key Vault que eu tenho. Vou tentar conectar. Não estava muito programado para live, mas eu vou tentar fazer um secret, tá? O meu usuário tem permissão para chegar aqui nesse Key Vault e eu vou criar um usuário aqui que eu vou chamar de... Vou chamar só aqui, ó, live Rafael, mas aqui eu colocaria um adm.rafael. Qual que é o secret? A minha senha. Partiu nuvem, @2024. Ó, que é a mesma senha que eu digitei para logar na VM. E aqui eu posso colocar password adm VM. Vou deixar habilitado, ok. E ele está criando aqui o meu secret. Aí o meu usuário tem que ter permissão para ler esse secret, tá? O meu usuário que eu vou estar logado no portal. Vou vir aqui na VM1, vou fazer logoff e eu vou tentar conectar nela sem passar a senha usando a senha do Vault. Então vamos lá na VM de novo. VM1. Vou pedir para conectar via Bastion. Aqui, vou dizer que eu quero usar o password que está dentro do Key Vault. Meu usuário é admin.rafael. Meu Key Vault. E o secret live Rafael. Olha lá, passou, tem acesso. Vamos pedir para conectar. Ele está tentando fechar a conexão. Conectado. Isso é muito legal, porque eu não precisaria nem saber a minha senha de usuário ADM, porque lá no Key Vault eu poderia colocar a permissão para o usuário que vai conectar, que ele tem apenas a permissão de guest. Então ele só consegue enxergar e pegar o conteúdo. Ele não consegue ler o conteúdo, ele só consegue ir lá e dar o get naquele conteúdo que está ali dentro. Ou seja, ele não sabe qual é o conteúdo. Né? Então, fica de uma maneira muito segura, sem que ele tenha que estar trocando aquela senha. E aí a gente pode rotacionar essa senha também. Com o Key Vault dá para fazer algumas coisas muito legais. Então, aqui mais uma funcionalidade que a gente pode utilizar. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona quando a gente precisa gerar um link. Vamos testar gerar um link, tá? Eu vou fazer o logoff aqui na máquina. Vou fazer aqui um logoff. Um shareable link. Então, vou pegar aqui o nosso Bastion. Vamos acessar o Bastion. Eu vou deixar a VM Linux ali conectada para a gente enxergar a sessão. Aqui em Sessions, ele deve mostrar as sessões que a gente tem aqui ativas. Está carregando aqui, fazendo loading. Olha lá, VM Linux, subscription, o tipo de recurso VM, qual que é o nome dela, o target resource group, o meu usuário, o IP e aqui o protocolo que está utilizando. Então, muito legal, está mostrando ali para a gente. Venho no Shareable Links, vou pedir para adicionar e eu seleciono qual recurso que eu quero criar esse Shareable Link. Eu não tenho nenhuma máquina no Live Bastion, eu tenho aqui em Live VMs, e aqui vou pegar a minha VM Windows, que é a que eu estou desconectado. E aqui eu vou criar esse Shareable Link. E aí o link vai ficar sempre no portal, eu posso copiar ele e entregar para quem tem a necessidade de conectar. Então tá aqui, ó, Shareable Link. Vou copiar, eu vou abrir aqui uma guia anônima do meu Edge, para eu não estar logado.
Deixa eu ver se eu copiei aqui certinho. Copiar. Ok. E aí ele vai abrir uma tela de login para que eu possa autenticar via login. Então, qual que é o protocolo? Se fosse o Shareable Link do Linux, eu colocaria esse SSH. A porta, aqui usuário e senha. Então, vamos lá. admin.rafael e aqui minha senha. Partiu nuvem, @2024. Login. Então, olha que bacana. Eu não preciso entrar no portal, né? Como eu falei, se é um fornecedor, um desenvolvedor, um parceiro, você não precisa dar acesso no portal. Você só dá o acesso para que ele consiga logar, dá o Shareable Link para ele e aí tá tudo certo, tá resolvido o problema. Então, agora vamos aqui em Sessions. A gente vai conseguir ver que a gente vai ter provavelmente já duas sessões, as sessões do Linux e a sessão do Windows, que está aqui, ó, com um usuário diferente, o IP diferente, protocolo diferente. Então a gente já conseguiu aqui, basicamente, fazer o teste, né, utilizando Key Vault, o teste utilizando o Shareable Link. A parte de IP-based não faz sentido, a gente teria que ter uma estrutura com uma VPN, né? Kerberos também não, porque a gente não tem Active Directory. O que eu quero mostrar para vocês agora é como conectar utilizando o Native Client, que isso ajuda muito em determinados momentos, porque você precisa ter o cliente nativo para executar. Tem tipos de ferramenta que às vezes com esse navegador aqui, o formato browser, não funciona muito bem. Então, como é que a gente faz com o cliente nativo? Primeiro, tem que estar com o tier standard habilitado aqui, como a gente já fez, Native Support. E aí, o que, que a gente tem que fazer? As portas já estão liberadas, né, automaticamente para a nossa VM. O formato de conexão, tá? Então, aqui tem todos os clients, os métodos que a gente pode utilizar para cada um deles. A questão toda é como se conectar. Tá? Então, quero pegar aqui, a gente tem que buscar a informação em cima da VM, né, toda a questão de portas e tal. Isso que a gente precisa passar. Isso aqui vai acabar gerando para a gente basicamente o atalho de conexão remota. Então, a gente vai copiar ele. Deixa eu abrir aqui um Notepad, só para a gente jogar essa informação. Esse que é o trabalho que eu disse, né, que a gente tem que gerar essa linha de comando para que a gente possa conectar via Native Client. Então, o protocolo é RDP Bastion Name. Vamos pegar aqui, o meu Bastion Name é Bastion Live 01. Então, vou colocar aqui o Bastion Name, Bastion Live 01. O Resource Group dele, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui onde é que está o Resource Group. Deixa eu ver aqui em Resource Group. Aqui está o meu Resource Group, RG Live Bastion. Deixa eu pegar meu TXT aqui de novo. Ok. Resource Group aqui é do Bastion, tá, pessoal? A gente tem um Resource Group para VM e um para o Bastion. O que ele está perguntando aqui é o do Bastion. Por quê? Porque o da VM a gente vai passar aqui no Target Resource ID. Então eu vou pegar qual que é a VM que eu quero conectar. A VM Windows. Pode ser Linux também, ele vai funcionar da mesma forma. Então a gente vem aqui na parte de propriedades e aqui a gente vai ter o caminho completo. Resource ID, a gente copia ele e aqui a gente vai jogar entre estas aspas duplas. Tem um ponto super importante agora, a gente precisa executar esse comando conectado dentro de um terminal, via CLI ou via PowerShell dentro do Azure, tá? Então eu vou abrir aqui um terminal para que eu possa utilizar. Deixa eu pegar aqui uma guia do terminal. Vou abrir meu terminal como administrador. E aí eu vou logar. Vou dar um AZ login, tá? Eu tenho um módulo de PowerShell, tenho um módulo de CLI instalado. E vou passar, como eu tenho mais de uma subscription aqui, vou passar o meu tenant, menos tenant, deixa eu pegar aqui o meu tenant. Se você só tem uma única subscription, não tem problema. Então, vou passar aqui qual que é o meu tenant. Essa minha conta, na verdade, ela acessa vários tenants. Então, eu estou dizendo para ela em qual tenant que eu quero logar. Deixa eu ver aqui o que ele faltou. AZ login menos... Deixa eu digitar aqui. É menos, eu acho. Tenant. Exato. Faltou um menos ali na hora de digitar. Ele vai pedir autenticação no browser e aí vai trazer já para mim o meu prompt autenticado. Ó. Então tá lá, autenticado. Tá aqui meu prompt com a minha subscription. Agora eu vou pegar
a linha de comando que eu acabei de montar e eu vou jogar ela aqui. E aí ele vai gerar para mim um link de conexão. Vocês vão ver que ele vai trazer aqui dizendo que baixou nos meus arquivos temporários e aqui já está pronto para que eu possa conectar. E ele largou dentro desse arquivo temp aqui. Aí eu poderia pegar, ajustar aqui a conexão do que eu quero levar, mas eu não tenho muitas propriedades para ajustar. Notem que não é simplesmente botar o nome da VM, tá, pessoal? Ele vai trazer um servidor de gateway, tem toda uma configuração. Então, o que você pode fazer sempre é salvar esse arquivo RDP que ele jogou aqui. Então, se eu for aqui dentro dessa pasta temp, deixa eu copiar aqui esse caminho. Aqui na minha pasta temp, deixa eu visualizar aqui por detalhes. Deixa eu pegar aqui por horário. Deve ter um caminhão de conteúdo aqui. Deixa eu ver qual lugar que ele colocou aqui para mim, só para eu tentar buscar informação. Tá dentro temp traço. Deixa eu ver aqui. Barra com RDP 750. Deixa eu trazer aqui onde é que tá os arquivos. Deixa eu expandir a pasta. Aqui ele, ó, pessoal. Aí você pode baixar o arquivo, salva ele, porque esse arquivo ele não vai mudar. Tá? Então ele está relacionado diretamente à configuração do Bastion. Está trazendo a janela aqui. Deixa eu pedir para ele conectar aqui com uma conta diferente. admin.rafael e a minha senha partiu nuvem. 2024. E aí agora a gente vai fazer a conexão utilizando o cliente nativo. Então a gente não vai mais ter um problema de experiência, né? Como eu falei, tem algumas aplicações que, dependendo do que você vai rodar, pode ficar um pouco complexo de executar ela via browser. Aqui a gente vai... Isso é um ponto importante, ó, pessoal, que tem que ajustar. Vocês estão vendo que ele jogou as minhas... Vocês não estão vendo a segunda, mas ele está jogando tela estendida para mim. Então esse é o padrão, tá? O RDP vem com tela estendida. Então eu tô com uma janela aqui e eu tô com a outra janela do Server Manager aqui desse lado, tá? Então o meu Note ele tá com as duas telas. Isso dá para ajustar na configuração do client. Deixa eu pegar o client aqui. Deixa eu ver em propriedades aqui do client se a gente consegue ajustar isso. Se a gente consegue, não, a gente consegue. Deixa eu ver aqui, properties. Deixa eu ver o que a gente tem de detalhes. Não é em propriedades, pessoal, é aqui em... Aqui, pessoal, editar. Aqui que a gente altera. Eu já tinha até esquecido. Então aqui a gente pode alterar as configurações e aqui dá para a gente salvar já o arquivo de RDP. Então aqui em exibição eu posso mudar isso aqui, ó, usar todos os meus monitores para a sessão remota. Eu tiro isso, peço para ele conectar novamente e agora ele vai conectar somente numa sessão única. Ou melhor, apenas com um monitor, né? Ok. E aí vamos ver se agora ele vai trazer aqui um monitor único, né? Dois monitores fica um pouco complexo de trabalhar aqui. Errei a senha. Vamos ver, partiu nuvem @2024. Agora tá ok. Aguardar ele fechar a conexão. Desconectou a que eu já estava. E agora sim, olha, tela cheia e trouxe apenas uma sessão. Então só esse detalhe, mas aqui a gente vai ter uma experiência muito boa, uma experiência para você trabalhar diretamente com o seu cliente de RDP, ou se for via Linux também, a gente pode trabalhar direto no prompt de comando, sem ter a necessidade de estar abrindo o browser, tá? Vai funcionar basicamente da mesma forma. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui as nossas configurações em cima do Azure Bastion. Tentei mostrar basicamente todas as propriedades possíveis que a gente tem. É um recurso muito utilizado. Vale lembrar sempre que ele é um recurso que tem um custo elevado, o custo basicamente de uma VPN, mas ele vale pela questão da segurança que a gente consegue colocar no ambiente. Eu sei que não é todo ambiente que vai conseguir usar um Azure Bastion, mas para ambientes grandes, que tem um aporte financeiro maior para a questão de segurança, eu recomendo muito que você trabalhe com ele. E cada vez mais a gente está tendo opções, um leque maior de possibilidades de trabalhar com a Azure Bastion, de opções de conectividade que fazem com que a gente consiga ter um pouco mais de flexibilidade, não somente browser, mas exemplo que a gente testou aqui, o cliente nativo, que funciona tanto para o Windows
quanto para você conectar via um prompt de comando para Linux também, certo? Então, comenta aí o que você achou da aula, se você utiliza Azure Bastion, se seu ambiente tem Azure Bastion, se não tem, o que você utiliza para fechar a conexão remota dentro do seu ambiente de Azure. Comenta aí no vídeo para a gente saber como que funciona. E é claro, deixa o like, compartilhe o vídeo para que ele possa chegar cada vez a mais pessoas absorvendo esse conteúdo aí de Azure que a gente publica toda semana aqui no canal. E é claro, né, se inscreve no canal aí para você não perder nenhum vídeo que a gente traz toda semana um conteúdo novo de Azure para ajudar você a alcançar aí pontos mais altos aí da sua carreira profissional, da sua carreira técnica. Na próxima semana a gente está de volta com mais um super conteúdo. Um grande abraço. Hashtag Parte 1 Novo.